Então, galera, bora começar? Então vamos lá. Quem quiser pode pegar o seu material. É o PET 2. Nós vamos começar fazendo uma revisão rápida lá na semana 1. Se tudo der certo, eu vou conseguir fazer com que esse material fique online. Se não der, vocês estão participando da aula, tá tudo certo, tá tudo ok. Beleza? Lembrando que o pessoal que não terminou de fazer as suas atividades, bora entregar essas atividades, porque elas são importantíssimas, tá? E semana que vem tem prova, valendo notas, são 10 pontos aí a prova de vocês. Mas vamos lá para a nossa super revisão. No final vocês vão mandar para mim um resumo do que eu tô falando, tá? Esse resumo já é também a revisão de vocês e é uma aula complementar, correto? Então, beleza, uma atividade complementar. Então a gente começa falando do território brasileiro, né? O território brasileiro é imenso, gigantesco. São mais de 8 milhões, né, de quilômetros quadrados. E nós temos aí um tamanho que é bacana. Esse tamanho todo, né, ele não surgiu de uma vez, é bom que se diga. Como assim? Nós temos que lembrar que os portugueses chegaram aqui em 1500. Eles só começaram a explorar o país depois de 1530. E aí eles foram ampliando o território, não obedecendo um acordo que eles tinham feito com a Espanha, chamado de Tratado de Tordesilhas, né? Eles ignoraram esse acordo e foram ampliando o seu território. E foram ampliando, e é o Brasil que nós temos hoje. Se fosse obedecer o Tratado de Tordesilhas, o nosso tamanho seria aí menos da metade do que a gente tem de Brasil de hoje, ok? Então essa é a primeira parte. A segunda parte que eu quero que vocês ouçam bem é sobre essa formação do território brasileiro. O que forma um território? A questão econômica. Começou fazendo o quê? Né? Exploração do pau-brasil e o plantio da cana de açúcar. Tem coisas tristes nessa história? Um monte. Por exemplo, a própria questão da escravidão. Né? Escravidão é um negócio triste demais da conta. Então, a gente tem por referência o seguinte: quanto mais o Brasil ele vai se desenvolvendo, ele vai utilizando essa mão de obra que não é uma mão de obra convencional, assalariada. Né? Primeiro foi escravizar os índios, posteriormente nós estamos falando de escravidão das pessoas de pele preta, escravidão dos africanos, né? Meus ancestrais. Ou seja, você tem a cana-de-açúcar, você tem o período do ouro, você tem o período do café, em que as pessoas ganhavam muito dinheiro plantando café, e ao mesmo tempo a gente percebe o seguinte: nós temos o crescimento brasileiro focado nas áreas rurais. Interessante perceber isso. E com a libertação dos escravos, né, de origem africana, e mesmo aqueles que já haviam nascido no Brasil, a gente tem um detalhe: a sociedade brasileira ela vai ter muita dificuldade em aceitar a pessoa preta. Então ele vai tentar fazer um branqueamento do Brasil. E como que eles vão fazer isso? Trazer o máximo de pessoas que eles puderem de outros países, principalmente da Europa, com a promessa de terras, e assim tentar barrar, né, vamos dizer assim, o aumento da população negra no Brasil, que também é um negócio triste isso. Né? Se na época da libertação dos escravos, o povo daquela época tivesse pagado salários e tivesse dado o mínimo de condição para que eles trabalhassem, muitos dos problemas brasileiros hoje simplesmente não existiriam. Né? Então é disso que nós estamos falando aqui.
Problemas inteiros não existiriam se as pessoas fossem mais humanas. Mas era uma outra época, era um outro pensamento, e a população brasileira, mesmo com essa busca, né, por parte de governos e do pessoal que mandava, continuou tendo muitas pessoas de pele preta, pele escura, que a gente chama de pardas, e pessoas negras. Sempre tivemos uma população indígena, não é uma grande quantidade, mas sempre tem, e tem as pessoas também de pele branca. É interessante dizer que hoje, quando faz o censo, né, que é aquela pesquisa de quantas pessoas tem num país, mais da metade dos brasileiros já se declaram ou pardos ou pretos. Isso é bom? É, porque significa dizer que a pessoa reconhece a cor que tem. No passado, mesmo uma pessoa, por exemplo, da minha cor, ele diria que era branco, né? Como eu já ouvi piadas do tipo, é um branco de alma negra, é de alma preta, aliás, é um preto de alma branca, né? Era isso que dizia. Uai, nem parece que você é preto, Braz, você é inteligente, coisas do tipo eu cresci ouvindo, nunca tive problema com isso, no sentido de, meu Deus, vai acabar o mundo. Não, estou apenas dizendo que, né, na minha infância e na minha adolescência, isso ainda era muito comum. Posterior a isso, passou a contar muito mais a qualidade da pessoa do que qualquer característica física, particularmente no meu caso. Mas isso não é uma referência e também não é o único exemplo. Nós estamos falando aqui de coisas mais amplas. O Brasil tinha uma altíssima mortalidade infantil. Posterior aos anos 90, essa mortalidade caiu muito, né? Os governos eles foram se conscientizando da importância da saúde pública, do SUS, a ajuda de pastorais, de organismos, entidades, enfim. É muita gente lutando e fazendo com que o Brasil conseguisse, né, ter mais, como é que eu vou dizer assim, expectativa de vida. Porque aí nós tivemos duas coisas interessantes. Nós tivemos, se a gente lembrar da pirâmide etária, né, vocês já devem estar aí na semana 4 fazendo a revisão, a pirâmide etária original do Brasil, ela era triangular, nascia muita gente e pouquíssimas pessoas chegavam a uma idade mais alta, porque normalmente morria antes. À medida que o Brasil, pós anos 90, as pessoas vão chegando, e coincide também com a consolidação das cidades, ou seja, as pessoas passam a morar mais nas cidades e passam a ter acesso a um mínimo de alimento, medicamentos, tratamentos. Eu digo mínimo porque é o mínimo, e para sobreviver o sujeito não precisa de muito. Ele tendo o mínimo, a maioria vai escapar, e foi isso que aconteceu. Aumentou muito a população idosa e aumentou muito a sobrevivência das crianças até 1 ano, porque a mortalidade infantil tem a ver com essa sobrevivência da criança até 1 ano, é isso mesmo. E o que acontece? O Brasil, embora imenso, a população ela é completamente desproporcional. Como assim? As pessoas estão muito mais localizadas, né? Elas moram muito mais na região nordeste e sudeste, principalmente no litoral, e você vai ver o centro-oeste e o norte como regiões com populações menores, tá? E áreas aí de vazios, né? Ou onde você tem, por exemplo, a floresta, onde você tem aquela parte de sertão, enfim, onde a vida é mais difícil, você vai ter uma população menor, ok? No Brasil, tem outro fator interessante quando a gente fala em termos de nascimento. No Brasil, nasce mais homens que mulheres. E quando você vai subindo na pirâmide etária, ou seja, que você vai subindo em termos de idade, se você chegar na idade de 40 anos, aí você vai ter mais mulheres do que homens. E aí é uma notícia triste para os homens, né, que são mais aventureiros, mais dados ao crime,
mais inconsequentes. Os homens, infelizmente, eles morrem mais antes dos 40 anos. O homem vai muito menos ao médico, se cuida menos que as mulheres. Então, esta soma de fatores faz com que o espécime masculino, né, ele vai se desaparecendo ao longo da idade. Então, ali naquela faixa etária, entre os 13 e 30 anos, é uma mortalidade altíssima masculina, tá? Não é à toa que os presídios estão muito mais entupidos de homens, ok? Isso é uma regra? Não, mas é uma constatação. Infelizmente, né, quando a gente tem essa coisa de crime e tal, na grande maioria a gente tem essa figura masculina, inclusive na questão dos confrontos. E como o Brasil é muito grande, ele precisou ser regionalizado. O que é esse ser regionalizado? O Brasil ele passa a ser dividido. E nós temos duas divisões muito importantes. A primeira e mais importante é a divisão do IBGE. Ok? Então é o Brasil que tem a região norte, região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Então essas 5 regiões, elas são as regiões clássicas. E aí nós temos também as chamadas regiões econômicas ou geoeconômicas, que aí a gente vai dizer que tem a região da Amazônia, a região do Nordeste e a região Centro-Sul. Uma focada na questão econômica e outra focada mais na própria questão cultural e social do Brasil. Então esse é o resumão. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro e que ajude vocês também a encarar bem, né, todas as atividades que a gente ainda tem para fazer por aí. Beleza? Obrigado.